Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar da missa. Eu já fiz vídeos falando da missa, missa parte por parte, mas hoje eu quero fazer um vídeo assim de uma maneira mais enxuta, comentando assim de uma forma informal sobre a missa parte por parte. É sempre muito bom a gente conhecer a missa, conhecer cada parte da missa, para a gente poder participar melhor, celebrar melhor. E é esse o objetivo desse vídeo, comentar um pouquinho a missa parte por parte. Mas antes de falar da missa parte por parte, convido você que está passando pelo meu canal, por este canal, e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever. E aí você vai fazer parte aí desse grupo, receber também, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação, sobretudo se você apertar um sininho que tem aí embaixo. Aí você recebe notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Vamos lá então sobre a missa parte por parte. A primeira coisa que eu queria lembrar é a estrutura da missa. A missa ela é estruturada em alguns blocos. E para a gente entender esses blocos, quando a gente entende esses blocos da missa, a gente celebra melhor. Como, por exemplo, nós temos aí os ritos iniciais, depois nós temos a liturgia da palavra, depois nós temos o bloco da liturgia eucarística e depois o bloco do rito da comunhão e os ritos finais. Então são momentos da missa que são intercalados e que segue uma sequência. Vamos, obviamente, começar pelo início, dos ritos iniciais da missa. Eu costumo sempre dizer que a missa começa a partir do momento em que nós temos a predisposição de ir à missa. Então, quando você decide que vai à missa naquele domingo, a missa já começou dentro de você. E aí você começa a se preparar para a missa. Eu sempre digo, é importante que nós nos preparemos antecipadamente para participar da missa. Então não vá de qualquer jeito à missa. Como você não vai vestido de qualquer jeito à missa, exteriormente você vai preparado para o ambiente da missa. Existe até um dito popular que fala roupa de missa. A gente coloca uma roupinha um pouquinho melhor, porque Deus merece, então a gente cuida da parte externa. Devemos, sobretudo, cuidar da parte interna. Então, se você se prepara, toma banho, veste uma roupa adequada, que tal se preparar também interiormente, fazer essa revisão de vida interiormente para você ir à missa? Então, prepare-se espiritualmente, faça uma oração, esteja bem para ir para a missa. Você não vai brigar em casa com a sua família, depois brigado vai para a missa. Fica uma coisa meio que estranha, você não se preparou para a missa. Então prepare-se espiritualmente para a missa. E a missa já começa dentro de você a partir desse momento que você tem essa preparação prévia. Chegando à igreja, você vai ver então essas partes da missa. O rito inicial. Você vai ver que as pessoas vão estar concentradas para a procissão de entrada. Vai ter um comentarista lá que vai fazer um breve comentário contextualizando o que vai ser celebrado. Depois desse breve comentário, vai ter a procissão de entrada. Essa procissão de entrada, ela segue uma ordem com a equipe de celebração. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre equipe de celebração, dê uma olhadinha lá. Então, essa equipe de celebração devidamente preparada se posiciona para entrar na procissão de entrada, sempre levando à frente a cruz processional e no tempo pascal levando o círio pascal na procissão de entrada. Chegando ao altar, cada um dos membros da equipe de celebração faz a sua vênia ou reverência diante do altar, ocupam os seus lugares. O presidente da celebração ou o celebrante principal, ele chega, beija o altar e dá início à celebração com o sinal da cruz. O sinal da cruz é o sinal de que a missa começou. A missa propriamente dita. Então, por isso, antes do sinal da cruz, o padre não deve fazer outros comentários. Às vezes, há padres que fazem a acolhida da assembleia antes do sinal da cruz. Não é o correto. O correto primeiro, o primeiro de tudo, é o sinal da cruz. Fez o sinal da cruz, aí então o padre pode fazer uma breve acolhida da celebração, com 2 ou 3 palavras que contextualizam o que vai ser celebrado.
Missa do tempo comum, o tema principal da missa é esse, ponto. E aí então vem o momento do ato penitencial. O ato penitencial, para quem não sabe, é um momento de confissão. Não é sacramento da confissão, mas é um momento que você faz uma revisão de vida, onde pecados veniais podem ser, devem ser trazidos nesse momento e pedir perdão a Deus. Você vai encontrar no ato penitencial aquela fórmula: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Se o ato penitencial não tiver essas três fórmulas, ele não é um ato penitencial litúrgico. É isso que caracteriza a liturgia, ou se um ato penitencial é litúrgico ou não. Eu digo isso porque há equipes de cantos que acabam colocando aí qualquer canto de ato penitencial que não tenha essa fórmula, e aí o ato penitencial não é litúrgico. Ato penitencial, ele pode ser cantado ou rezado, depende da combinação da equipe de liturgia, da equipe de canto. E esse momento é momento, sim, de pedido de perdão. Então você que está sentadinho no banco aí participando da missa, nessa hora, concentre-se e faça um pedido de perdão a Deus. Terminado o ato penitencial, o padre faz a conclusão do ato penitencial, que é uma espécie de absolvição, e aí vem o segundo ato, que é o hino de louvor. Isso se for missa dominical. Missa semanal não tem hino de louvor. Se é missa dominical é a missa que corresponde à parte da tarde do sábado e o domingo. Assim, se for uma missa dominical, vem o hino de louvor. Hino de louvor ou glória. Aqui é outra preocupação que as equipes de liturgia têm, que as equipes de canto têm, é saber quando um hino de louvor é litúrgico ou não. Nós temos a fórmula do hino de louvor. Então, os cantos de hino de louvor, e ele é também trinitário, o hino de louvor. Se ele não for trinitário, ele não é um hino litúrgico. Então, equipes de canto tenham sempre esse cuidado. Se você canta um canto, um hino de louvor, que não é trinitário, ele não é litúrgico. Ele não pode ser só cristológico, ele precisa ser do Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, então, é importante que ele mantenha a fidelidade com a letra do hino de louvor. Aquela letra rezada deve ser colocada uma melodia. Fica muito mais fácil se você consegue fazer isso. Colocar uma melodia naquela letra rezada do hino de louvor. Aí ele é, sem sombra de dúvida, um hino de louvor litúrgico. Terminado o hino de louvor, vem a oração do dia, ou oração da coleta. Antigamente se chamava mais oração da coleta. E muita gente confunde achando que é hora de fazer coleta. Não é, coleta das intenções da missa. Então, por isso, essa oração chama oração da coleta ou oração do dia. Cada missa, cada dia tem uma oração própria. E cada tempo litúrgico tem uma oração própria. Não pode ser qualquer oração. Quando o padre diz oremos, há um breve momento de silêncio entre o oremos e a oração. Esse breve momento de silêncio é litúrgico. Há padres que falam, oremos e já começa a oração. Não é correto. O correto é dizer oremos, dar um tempo de silêncio e depois fazer a oração. Por que esse tempo de silêncio? Porque esse tempo de silêncio é a hora de você trazer presente as intenções da missa. Mesmo que você não tenha marcado uma intenção da missa, você está lá sentado no banco da igreja, participando da missa. Quando o padre diz oremos, você pode mentalizar, trazer presente uma intenção para essa missa. Muita gente não sabe disso, acha que tem validade só aquela que foi marcada no livro. Não é. Nesse momento também, se houver missa de sétimo dia, ela deve ser dita em voz alta. As outras intenções são opcionais de dizer em voz alta ou não, de ser lida ou não. Há lugares em que se lê uma lista infinda de intenções, mas isso não é litúrgico. O litúrgico é você dizer nesse momento apenas missa de sétimo dia. Há paróquias que dizem também de 30º, de ano, mas isso é apenas opcional. O que deve ser feito nesse momento é lida o nome daquela pessoa, daquelas pessoas que são de sétimo dia. Terminou então de dizer oremos, momento de silêncio, colocou a intenção de sétimo dia, se houver, aí então faça a oração do dia ou oração da coleta. Ficou claro?
Terminada essa oração, termina-se os ritos iniciais da missa. Aí as pessoas se assentam, porque até esse momento as pessoas estão em pé na missa, de prontidão. Agora elas se assentam confortavelmente, porque vai começar a chamada liturgia da palavra. E aí, neste momento, ou a partir desse momento, a Assembleia sentada, começam-se as leituras. A primeira leitura, se não for tempo da Páscoa, é sempre uma leitura do Antigo Testamento. Ela só varia quando é tempo da Páscoa. Aí a primeira leitura é do Novo Testamento, é do Atos dos Apóstolos. Mas se não é tempo da Páscoa, os outros tempos litúrgicos, sempre a primeira leitura é uma leitura do Antigo Testamento. Após a primeira leitura, vem o Salmo responsorial, ou Salmo de resposta, que é o salmo que responde à primeira leitura. Por isso, não se pode mudar o salmo, colocar um outro salmo, porque ele não vai responder à primeira leitura. Essa é uma preocupação que as equipes de liturgia têm que ter. Já existe o salmo próprio em cada missa, por isso não pode ser trocado. E aqui uma dica para as equipes de canto. Também tome muito cuidado, que às vezes os salmistas fazem parte da equipe de canto, a maioria dos salmistas faz parte da equipe de canto, por isso então tome cuidado que melodia você vai colocar, se não houve alteração da letra do salmo. Tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Algo que muitas vezes fica muito evidente é que boa parte dos salmistas não salmodiam, não cantam o salmo como deveria, coloca melodias de música profana, de músicas de cinema, de músicas de filme, e às vezes melodia gospel, de igrejas evangélicas, no salmo da igreja católica. Isso não é correto, isso não é litúrgico, porque a igreja católica, por tradição, ela tem as melodias próprias para os salmos. Se você é salmista, procure, portanto, conhecer as melodias corretas dos salmos para você salmodiar. E o salmo deve ser sempre feito da mesa da palavra, porque salmo é leitura bíblica. Não faça lá da equipe do coral, porque isso não é litúrgico, isso não é correto. É uma leitura bíblica que está sendo lida fora da mesa da palavra. Então tenha sempre isso em mente. Terminado o salmo, vem a segunda leitura. A segunda leitura sempre é, independente do tempo litúrgico, uma leitura, uma epístola, uma carta, seja carta de São Paulo, seja carta de Tiago, seja carta de Pedro, é sempre uma epístola, é sempre uma carta à segunda leitura. Durante a semana não tem segunda leitura, só tem primeira leitura, salmo e o evangelho. Terminada a segunda leitura, vem então a aclamação ao evangelho. Dependendo da festa, depois da segunda leitura tem uma sequência, como é o caso da Páscoa e outras festas. Se houver sequência, as pessoas ficam sentadas. Às vezes, quando tem sequência, porque é raro ter sequência nas missas, as pessoas se levantam como se fosse aclamação ao evangelho. Isso não é correto. A sequência se faz sentado. A equipe de canto canta a sequência, se não cantar que se reze a sequência, mas sempre sentado. Depois da sequência é que vem a aclamação ao evangelho. E a aclamação ao evangelho, então as pessoas se levantam. Começou os acordes do canto de aclamação, deve se levantar, a assembleia se levantar. Um ponto importante é que muita gente não respeita, deve-se esperar que o presidente da celebração se levante. Então, quando começa a primeira palavra do canto de aclamação, o presidente da celebração se levanta e junto com ele a equipe de celebração e a assembleia. Então, isso é bom também porque ajuda a ficar mais harmônica a celebração. Terminada a aclamação, o presidente da celebração, ou um diácono, se houver, ou um padre concelebrante, se dirige à mesa da palavra e proclama o evangelho. Terminada a proclamação do evangelho, faz-se a homilia. Vale lembrar que quem faz a homilia é sempre quem preside a celebração, sempre o celebrante principal, exceto se ele delegar essa homilia para um padre concelebrante. O que não pode ser feito é um diácono fazer homilia quando tem o presidente da celebração. O diácono só faz homilia quando ele está presidindo a celebração da palavra.
Por isso é importante que ele faça, o padre presidente da celebração faça sempre a homilia. A homilia não pode passar de 15 minutos. O ideal de uma homilia é sempre de 10 a 12 minutos. Boa parte dos padres ultrapassa esse tempo. Mas se a gente prepara bem uma homilia, dá para fazer uma boa homilia com 10 a 12 minutos, que é o tempo ideal de uma homilia para não cansar as pessoas. Vale lembrar que já é comprovado que depois de 10 minutos, a probabilidade das pessoas se dispersarem, não prestar mais atenção é muito grande. E para que falar 20, 30, 40 minutos, sabendo que boa parte da Assembleia não está mais prestando atenção? Então não é conveniente, é apenas para tornar cansativa a celebração. Terminada a homilia, vem a oração do creio ou profissão de fé. Isto se for missa dominical. Se for missa semanal, não tem a oração do creio, que é a profissão de fé, onde se renova as promessas batismais, enfim, é aquele momento importante em que nós falamos em que nós acreditamos. Após a oração do creio, vem as preces da comunidade, ou a oração da comunidade, ou oração universal. É a mesma coisa. Geralmente as pessoas confundem que oração universal é só na Sexta-feira Santa. Não é bem assim. Todas as preces é chamada de oração universal. Por isso, então, depois da oração do creio, vem as preces. As preces são feitas por um leitor. Pode ser o mesmo comentarista, pode ser uma outra pessoa. Terminada as preces, a oração da comunidade, aí vem o terceiro rito da missa, o terceiro momento da missa, que é a liturgia eucarística. A liturgia eucarística começa com a preparação das oferendas. O padre prepara o altar, coloca-se sobre o altar o pão e o vinho, ou seja, as espécies, e a comunidade faz a sua oferta. Terminado de preparar o altar, terminada a assembleia de fazer a sua oferta, vem a oração sobre as oferendas, que é sempre uma oração própria, uma oração do dia, de acordo com o tempo litúrgico. Uma dica importante para as equipes de liturgia: não se tira as ofertas que a assembleia fez e leva para o fundo, leva para outro lugar nesse momento. Ela tem que ficar próxima ao altar, porque a oração sobre as oferendas é sobre a espécie do pão e do vinho, mas é também sobre aquela participação, a doação da comunidade. Então, na hora da oração sobre as oferendas, a oferta da comunidade deve estar ali também presente para ser abençoada, agradecida a Deus. Após a oração da oferenda, vem então a oração eucarística. A oração eucarística, ela começa com o prefácio. O prefácio varia. Há orações eucarísticas que já trazem anexo um prefácio. Há orações eucarísticas, como é o caso da oração eucarística de número 3, que não tem prefácio. Então há uma parte no missal romano que já tem especificamente as orações eucarísticas de acordo com o tempo litúrgico. Vale lembrar isso. Todo prefácio está relacionado com o tempo litúrgico. Prefácio da Páscoa, prefácio do tempo comum, prefácio do Advento, prefácio do Natal e prefácios específicos, como prefácio de Nossa Senhora, prefácio dos santos, prefácio dos mártires. Há uma infinidade de prefácios. Então, de acordo com o teor da missa, o tempo litúrgico é o prefácio. E aí, então, um recado para os acólitos, para as pessoas que preparam o missal: deixa a fitinha marcada no prefácio correspondente àquela missa. Isso é muito importante. Se é missa do primeiro domingo, do segundo domingo, enfim, cada missa tem um prefácio próprio. Depois do prefácio vem o santo. O santo pode ser cantado ou rezado, é opcional, mas se ele for cantado, ele deve ser cantado ipsis literi, a letra do santo. Não pode colocar também qualquer santo para ser cantado. Já vi muitas equipes de canto cantando santos que não são litúrgicos, que não têm a fórmula própria do santo. Terminado o santo, continua-se a oração eucarística,
que vai até o rito da comunhão. Durante a oração eucarística tem momentos que a Assembleia responde. Vale lembrar que o único país em que as orações eucarísticas têm resposta é o Brasil. Em outros países, a oração eucarística é corrida, ela não tem as mesmas respostas como tem a oração eucarística do Brasil. A oração eucarística mais comum, a mais utilizada no Brasil, é a oração eucarística do número 2. Nós temos uma oração eucarística própria, nossa, brasileira, que é a oração eucarística de número 5. Que foi composta no Congresso Eucarístico de Manaus. E nós temos a oração eucarística de número 1, que é a mais solene, que é a utilizada em missas solenes, como, por exemplo, na Páscoa, no Natal, em grandes solenidades, se usa a oração eucarística de número 1. Mas a número 2 é a oração eucarística mais utilizada. Terminado, então, a liturgia eucarística, começa o rito da comunhão, que é o terceiro e penúltimo momento da missa. O rito da comunhão começa com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso também não pode ser mudada. Ela precisa ser idêntica à oração. Então, às vezes, tem equipe de canto que gosta de cantar a oração do Pai Nosso, mas colocam versões da oração do Pai Nosso. Isso não pode, isso não é litúrgico. Por isso, é importante que, se for cantado o Pai Nosso, que seja a letra idêntica. Mas é melhor mesmo rezar o Pai Nosso, porque Jesus não ensinou a cantar o Pai Nosso, ele ensinou a rezar o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, vem a oração da paz. Muitas paróquias, muitas dioceses já suprimiram o abraço da paz, mas ele ainda continua no rito da missa. Então, não se estranhe se na sua paróquia não tiver o abraço da paz, sobretudo em períodos de pandemia, em períodos em que pede-se que não tenha muito contato, não se tem abraço da paz. Mas a oração pela paz, ela continua. E também, depois da oração do abraço da paz, vem a oração do Cordeiro. A oração do Cordeiro é uma oração que pode ser cantada ou rezada e também não pode mudar a letra. Tudo depende da combinação da equipe de liturgia com o presidente da celebração, se será cantado ou rezado o Cordeiro. Terminou o Cordeiro, aí vem então o momento da comunhão. O padre comunga primeiro, distribui a comunhão para os mestres e a equipe que está no altar concelebrando, e depois se dirige para a Assembleia junto com os mestres para distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística. Durante a comunhão eucarística tem um canto, que é o canto de comunhão, e que deve ser um canto que fale de comunhão. Para você saber se o canto é litúrgico, ele deve falar do momento que está sendo celebrado. Se é canto de ofertório, tem que falar de oferta. Se é canto de comunhão, tem que falar de comunhão. Terminado o canto da comunhão, e uma dica importante para as equipes de canto, assim que a última pessoa da Assembleia recebeu a comunhão, cessa seu canto. Deixa um espaço de silêncio. O padre vai purificar os vasos sagrados, vai dar um momento de silêncio. Esse momento de silêncio pós-comunhão é muito importante e a maioria de nossas igrejas acabam engolindo esse momento. Não dá um tempo de silêncio para meditação, para contemplação, para rezar aquele momento sublime em que Cristo está no nosso coração. Então o silêncio pós-comunhão é muito importante. Fica a dica aí para você que é de equipe de canto litúrgico. Pare o canto quando terminar a comunhão. Então dê aquele espaço. Depois então dessa meditação vem a oração pós-comunhão. A oração pós-comunhão também é uma oração própria de cada tempo litúrgico, e após a oração pós-comunhão, aí vem os ritos finais da missa. Vale lembrar que os ritos finais têm ali os avisos paroquiais. Ele não faz parte do rito da missa. É que é o único momento que se encontra a Assembleia reunida e que se aproveita para dar avisos, mas os avisos da missa não faz parte do rito da missa. Mas eles estão ali em todas as nossas paróquias, são importantes que nesse momento se avise a comunidade, porque é o único momento que a comunidade tem para saber as informações. Mas uma dica importante, não dê mais que 4 avisos, porque também se passar de 4 avisos as pessoas não vão gravar. A gente que faz um discurso em cada aviso também. Então tome muito cuidado, se não é o padre que dá aviso, é um comentarista, procure ser sucinto nos avisos, objetivos, não dê muita volta. E não dê mais que 4 avisos.
Terminou, então, os avisos, vem a bênção final. Missa romana das fórmulas e bênçãos solenes. Nem sempre são usadas, mas elas são usadas quando são missas solenes. Mas até no tempo comum tem bênçãos próprias do tempo comum. Então pode ser utilizada. Após a bênção final, vem o canto final. Muita gente pergunta, mas o canto final, quando se canta o canto final, as pessoas já estão saindo da igreja. Não tem problema que saia. O canto final é para isso mesmo, para as pessoas já irem se despedindo, indo para casa. Pode, naturalmente. Enquanto acontece o canto final, a equipe de celebração se reúne em frente ao altar, faz uma vênia em direção ao crucifixo, o celebrante vira para o altar, beija o altar e aí sai pela ordem. Sempre a cruz processional primeiro, depois pela ordem que entrou. O último a sair é sempre aquele que coordenou, que presidiu a celebração. E aí vai para a sacristia, chegando na sacristia, todos se em volta da cruz, há sempre uma cruz na sacristia, e aí então espera o presidente da celebração chegar. Quando ele chega, vocês se direcionam todos para a cruz, faz uma vênia e o presidente da celebração vai dizer bendigamos ao Senhor e todos vão responder juntos, graças a Deus. E aí a missa se encerrou definitivamente. Começa então a missão. Aí a missa se estende para a missão. Você vai viver essa missa ao sair porta fora da igreja. A missa vai ser continuada na sua prática. A comunhão que você fez com Cristo na missa, pela Eucaristia e pela palavra, vai se estender agora nos seus atos, nas suas ações, no seu comportamento, no seu dia a dia. Então, essas são algumas orientações sobre a missa no seu contexto, parte por parte. Se você gostou dessas orientações, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com o grupo de liturgia da sua paróquia. Não deixe de deixar o seu joinha aí também e comentários. São sempre muito bem-vindos comentários, sugestões de temas. Eu vou construindo esse canal com as sugestões que vocês me dão. Então, também faça isso. Deixa aí o seu comentário, as suas sugestões. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.